Bem-vindos ao Recovery Resenha, o seu programa sobre saúde, atividade física e bem-estar. Eu serei seu apresentador, sou fisioterapeuta, especialista em esporte e vou trazer aqui convidados que irão contar suas histórias e vivências com atividade física e como ela pode melhorar o seu dia a dia. Nosso convidado de hoje é Gustavo Mondoni, fisioterapeuta e osteopata, fundador da clínica Evolve, ex-nadador, e ele vai contar um pouquinho dessa história pra gente hoje. Meu nome é Bruno Muniz, bem-vindos ao Recovery Resenha. O episódio de hoje nós vamos gravar aqui no Instituto Olimpo, clínica onde eu atendo como fisioterapeuta, onde você também encontra especialistas nas áreas de medicina esportiva, ortopedia, cardiologia e nutrição. Ou seja, tudo o que você precisa para cuidar da sua saúde. Então, bora pro episódio. Bem-vindos ao Recovery Resenha, seu programa sobre saúde, atividade física e bem-estar. Estamos aqui hoje com Gustavo Mondoni. Prazer, velho. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certo. Somos primos, né? Pra quem não sabe, somos primos. 2 fisioterapeutas, os únicos fisioterapeutas da família. Eu um pouco mais velho. Um pouco mais velho. Bem mais velho. Então vai ser um papo de físio pra físio hoje, vamos trocar bastante ideia. Massa. 2 caras que praticaram natação, você muito mais do que eu. Aí dá pra brincar um pouquinho. Dá pra brincar um pouquinho. E hoje a gente tá se aventurando na corrida, se aventurando na vida de fisioterapeuta. Exatamente. E vamos falar bastante sobre isso. Prazer te ter aqui, cara. Faz Prazer, tempo que você vê. Prazerzão. Eu tenho acompanhado lá também nas redes sociais. Bem bacana. Eu fiquei muito contente quando eu recebi o convite. O maior prazer do mundo. Boa, vamos trocar ideia. Bora. Então, pra quem não conhece o Recovery Resenha, essa conversa durante uma sessão de recovery, que você que nunca fez, você que pratica atividade física, é muito importante para sua recuperação, pensando tanto na parte física quanto na parte mental, e para você performar bem e ter qualidade de vida e longevidade no esporte. Então, você me falou que está treinando para sua primeira maratona. Isso. Vamos falar bastante sobre isso. Você foi atleta de natação. Fui atleta de alto rendimento de natação. E vamos explorar todos esses lados. O lado da paternidade também, o lado da clínica, e vamos falar sobre isso. Bora. Como que você tá? Como que estão os treinamentos? Como que tá com alguma queixa específica? Essa semana especificamente eu tô de boa porque eu fiquei zoado de saúde, né? Peguei gripe da minha filha, mas eu tava sentindo um pouquinho de faceite no pé esquerdo. Tá. E cara, panturrilha, velho. Panturrilha de corredor é embaçado, né? Então, mas era mais bem na região aqui da base dos metros aqui, no metatarsalgia. Mas tá sob controle agora. Eu diminui um pouquinho o volume, aumentei um pouquinho a intensidade, agora eu tô baixando de novo, tá suave, tá tranquilo. Boa. E você mesmo que monta os seus treinos, então isso vai ser um negócio legal da gente conversar também. Sim. Você que tá se testando. Exato, e o objetivo é sentir um pouquinho o que os atletas sentem, né? Uhum. Então, óbvio, a gente tem parceiros lá na clínica também, mas uma coisa é, cara, qual que é o treino mais gostoso de fazer, qual que é o treino mais chato. Então eu entrei nessa jornada da maratona especificamente. Óbvio que eu não fiz isso de uma vez. Uhum. Eu tô treinando há 2 anos já. Então comecei com 10, aí fui pra 21, aí agora que eu tô indo pra maratona. Boa. E tinha um lastro já de quando eu era atleta. Isso não tem dúvida, eu tava ativo já, treinando pra caramba. Mas uma coisa é o que a gente escuta falar, outra coisa é viver aquilo. Então, aí pra mim, eu sou muito assim em tudo que eu vou fazer na minha vida, assim. Eu não gosto de vender um tratamento que eu não tenha passado por alguma coisa parecida. Isso tanto na parte adulta, que a gente trabalha também, quanto na parte da pediatria, principalmente. Então, é uma coisa que eu tinha muita dificuldade de conversar com os pais. Eu atendi a pediatria já, mas, cara, qual é a dor que um pai e uma mãe sente quando vê que o filho não tá se desenvolvendo legal? Saca? Então, depois que eu me tornei pai, isso muda completamente, né? E na corrida é basicamente a mesma coisa. Então, como é que eu vou treinar a minha equipe para montar treino, para acompanhar, se não tinha vivência disso? Sim. E a vivência de um esporte de velocidade é completamente diferente de endurance. Com certeza. Então, assim, eu acho que a gente que é velocista, que eu fui velocista, o sofrimento ele é muito mais pré-prova do que durante a prova, né? Então você fica ali, mentalizando, cara, saída, virada, se eu errar milímetro vai dar ruim, se eu chegar com meia chegada pra fazer o bate-volta vai ser punk e tal, não sei o quê, quantas pernadas eu vou dar pra dar a primeira respirada, se eu respiro, se eu não respiro. Então você fica aquilo tudo Cara, e você ter tempo pra pensar durante 4 horas de maratona
na vida, em tudo, aquilo ali, hoje eu acho massa, eu curto o processo. Mas no começo era punk, cara. É outro universo, né? É outra pegada. É outro universo. É outra pegada. Então, até comentando sobre isso, o que é mais difícil? Nadar 50 ou correr uma meia? Cara, eu acho que os dois são difíceis, velho. Cada um do seu jeito. É porque são processos diferentes, né? Uhum. Eu acho que... Quando eu nadava, tinha uma certa pressão por causa de bolsa de estudo, tinha desconto na escola, então eu não era profissional, mas tinha uma... Pô, se diminuísse o rendimento de estudo, eu perdi a bolsa. Tá. Aí você tinha que estudar bem pra caraca, e mesmo assim você tinha que ir bem pra caraca na modalidade, senão você perdia a bolsa. Então, essa pressão mental pra um moleque de 17 anos, que foi quando eu parei de nadar pra estudar, cara, era puxado. Mas eu curtia treinar. Então, assim, né? Hoje, cara, eu acho que, assim, eu não faço mais... Eu acho que hoje é mais fácil, mais tranquilo, porque eu não faço corrida porque eu preciso. Eu faço porque eu gosto. Sim. Então, nesse quesito, eu aprendi a curtir o processo, sabe? De, pô, bora treinar? Então, beleza, bora treinar. A gente tem que treinar todas as habilidades físicas treináveis, tem que treinar a velocidade, tem que treinar isso. A gente aprende de lá de trás a suportar um pouco a dor. Então, por exemplo, você vê a galera treinando tiro, fazendo tiro de subida e tal. Pô, eu faço até passar mal, igual eu fazia na época. Esse é o objetivo, né? A cabeça de atleta, ela se mantém pro resto da vida, né? É bizarro. Pra qualquer coisa. E pro trabalho é a mesma coisa. Sim. Né? Então, eu acho que a dificuldade da prova, eu acho que por ficar muito tempo, né, 2 horas numa meia maratona, no meu caso, 4 horas numa maratona, eu acho que isso estafa muito fisicamente, né? E o mental, enfim. Mas é gostoso, eu vou fazer a maratona agora em julho, no final de julho, pra curtir a prova. Eu não tenho obrigação nenhuma de ir bem. Se eu não for bem, cara, minhas filhas vão estar me esperando na linha de chegada do mesmo jeito. E isso é o mais legal. Porra, é muito massa, velho. É o mais legal. Né? Porque na maratona eu chegava, elas ainda estavam dormindo. Na maratona eu vou chegar, elas já vão estar acordadas. Então eu não tenho desculpa pra não ir. Exatamente. Então isso é... E eu acho que a grande sacada desse processo da maratona, que foi outro motivo além, né, de sentir para ajudar os pacientes, enfim, que é um pouco do que você faz também, né? Cara, eu treino, mas aí como é que vai ser? Ó, se o desafio tá assim, eu mudaria isso, aquilo, outro. Ter a oportunidade de conversar com preparadores físicos, com educadores físicos, com médicos, enfim. Então isso é muito massa. Mas eu acho que o ponto principal, cara, que pegou muito, assim, principalmente pós-pandemia, eu acho que foi o exemplo pra dar pra minhas filhas, cara. É mesmo? É. Eu acho Mudou que... muito o... Pra caraca, velho. É mesmo? E aí você grita, mãe, mas não ouve, né, velho? Não tem jeito. Que baita frase. É foda. E muito louco, porque, assim, a minha filha mais velha foi... No final da pandemia, eu tava 14 quilos mais gordo. Tá. Ali pra 2021, 2022? A minha filha mais novinha tinha acabado de nascer. Tá. Ela tava pra completar 6, 7 meses, assim. Na verdade, ela tava pra completar meses. Ela nasceu em agosto, 4, 5 meses. E aí ela chegou pra mim e pra minha esposa. Ela tinha 2 anos. Ela chegou pra minha esposa, ela falou assim, pai, mãe, vocês precisam se cuidar. Porque eu quero que vocês durem bastante, cara. Ela falou isso com 2 anos. As minhas filhas são bizarros, assim. Isso tem uma sacada, assim. Eu falei, tá bom, papai vai voltar a treinar, então. E pra mim, eu acho muita sacanagem eu treinar no horário que seria o horário de tempo de qualidade com elas, entendeu? Então, eu acordo 4h30 da manhã pra treinar no domingo, 5 horas da manhã pra treinar pra hora que elas acordarem, tô com o café da manhã na mesa, enfim. Então, pra mim, essa questão de exemplo pra elas foi muito forte, assim. E o meu pai e minha mãe são fantásticos, cara, mas com relação a se cuidar, a minha mãe se cuida hoje porque tá toda zoada, meu pai também, mas eu não tive esse exemplo lá atrás.
Eu comecei a fazer atividade física porque eu era hiperativo. Não foi porque viram talento e me estimularam. Então assim, cara, como é que faz pra esse moleque ficar quieto? Aí eu jogava bola, machuquei o joelho jogando bola, com 11 anos, deu tendinite patelar. E aí minha mãe falou, cara, pelo amor de Deus, onde que eu boto esse moleque? Ele não pode jogar bola. Bota na hidroginástica. Eu falei, vai matar as velhas. Ele não vai parar dentro da piscina, ele tem 11 anos. Hidroginástica com 11 anos é sacanagem. Não dá, velho. Não tem como. Não dá, mas o ortopedista tava bem intencionado. E aí ele falou assim, cara, bota na natação. Aí eu entrei na natação, depois de um mês eu tava na pré-equipe, depois de 4, 5 meses eu já tava na equipe. E aí só foi, assim, o negócio só foi aconteceu, natural. Foi natural. E aí eu tive o estímulo depois que eu comecei. Mas, assim, vai fazer o futebol e tal. Mas era diferente. Eu acho que era muito mais uma questão, até por vários motivos, né? Mais uma questão de sobrevivência, enfim, de ter onde deixar as crianças enquanto tá trabalhando, do que hoje em dia, graças a Deus, o pensamento que se tem hoje em dia, né? Eu acho que teve uma geração meio zoada ali, mas tem uma geração hoje que tá começando a normalizar de novo. Questão de valores, de princípios, enfim. E eu acho que ver isso nas meninas... Ano passado a gente correu a corrida dos Minions. Que legal. Foi bem massa lá no Vila Lobos. Correu eu, a Nathalie e as meninas. E a minha filha, pai, eu quero correr os 3 km. Eu falei, bora correr. A mais velha. A menorzinha não conseguiu. Correu metade no cavalinho. Mas tava participando. Tava participando. Aí quando deu faltando tipo uns 900 metros, pai, agora deixa que eu vou. Aí ela saiu no pinote, assim. E eu acho que isso é muito massa, sabe? Eles estarem vivenciando isso, elas estarem crescendo, curtindo, vendo que é pra ser gostoso. Algumas perguntas que a mais velha, que já tá um pouquinho maiorzinha, me faz, assim, de pensamento, de competição, de esforço e tal. Algumas coisas que a gente passa, falou, pô, pai, mas e se eu perder? Cara, dá o seu melhor. Não tem que vai só pra participar. Não, velho, vai pra arregaçar. Aí a galera olha assim, cara, só tem 8 anos. Eu vou falar pra ela ir fofa, vai, se ela perder, depois a gente resolve. Eu vou falar pra ela ir meia bomba, né? E hoje ela teve competição, foi basicamente a mesma coisa. Hoje era só o festival. Pai, eu quero ganhar. Eu falei, desce o regaço, sai na frente. Mas todo mundo vai ganhar medalha. Eu falei, dá o seu melhor lá, velho. Rebenta aí, sai na frente de todo mundo. Chegou uns 3, 4 corpos na frente das menininhas. E eu acho que isso é massa. E quando perde também, aprende a perder. Acho que essa é uma das principais lições que o esporte traz para todo mundo, né? Quem vivencia o esporte desde pequeno, seja o esporte individual, seja o esporte coletivo. Sim. Muita gente não aprende a perder. Porque perde ali num joguinho em casa, por exemplo, jogar videogame em casa, você perde, você chora, tal, não sei o que, faz birra. Quando você perde no esporte, esquece, velho. Ninguém vai passar a mão na sua cabeça. Não. E aí, você aprender a lidar com isso, aprender a lidar com a derrota, é muito importante. Porque, pô, a vida adulta, você não vai ganhar todas. Não vai, cara. E é bom que não ganhe. É bom que não ganhe. Senão você para. Exato. Você acomoda ali, você fica num platô. Então você tem que ser desafiado. Eu senti muito isso, né? Quando eu treinava em alto rendimento, eu acho que eu vi uma frase do Joel J, se eu não me engano, falando sobre isso. Eu achei animal. Ele falou assim, cara, eu perdi muito tempo olhando pro lado pra treino, pra competição. Na verdade, era só olhar pra frente, né? Porque a competição é com a gente mesmo. Entendeu? Então, assim, se você não for tão bem numa competição, cara, treina e vai de novo. Sim. Tem uma foto muito famosa, acho que do Phelps, em alguma das Olimpíadas, acho que no Borbo, e o Phelps tá olhando pra frente e o cara tá do lado, olhando pra ele assim, tipo, ele vai me passar. Ele tá olhando pra frente, cara. O Phelps tá olhando pra frente. É sobre isso. Eu acho que na vida é muito assim, né? Então, assim, e hoje em dia com rede social, cara, o cara acha que tá melhor do que eu. Acho que o cara tá ganhando mais do que eu. Acho que o cara tá com pace melhor. Cara, dane-se, velho. Não é sobre o outro, é sobre você. Então, acho que ensinar isso pras crianças acho que é muito importante. Sim. Né? E elas já vivenciam isso, né? Na escolinha, estudando, a mais velha já faz prova e tal. Pai, não consegui tirar 10, bora na próxima você tira. Já tirei 9.7, mas na outra você tira 10, velho. Acho que dá pra melhorar. Vamos sentar aqui pra ver o que dá pra melhorar? Puta, pai, que caca, hein? Errei umas coisas besta. Falei, cara, tá tudo bem. Na próxima,
vamos estudar mais um pouquinho, Sim. papai senta com você, a mamãe senta com você. Então acho que acho que é um pouco, não sei, você tá com quantos anos? Tô com 31. 31, então 6 anos na frente, mas na mesma geração. Acho que na nossa geração, acho que na geração, até hoje em dia acho que é menos, mas era feio ser vencedor, né? Então, tipo, se você era CDF, pô... Sim. O cara é inteligente. Pô, o que tem de errado o cara ser inteligente, velho? Porra, você olha hoje, cara. Eu queria ser. Eu queria ter sido o nerdão. Mas lógico. Eu queria muito ter sido o nerdão. Entendeu? Só que na época era feio, era zoado. Você ia ser zoado porque você era inteligente. Pô, cara, e aí? Como é que funciona o negócio? Né? E não é só quando era moleque. Na época da faculdade era basicamente a mesma coisa. Era a mesma coisa. Sim. Eu acho que é um pouco geracional isso. Então, na nossa geração era. Então, o cara, pra dar desculpa da própria incompetência dele, ele tenta arrebentar com o cara que tá mandando bem, entendeu? Uhum. E me zoavam também por causa do... Pô, eu levava uma mochila só com comida pro colégio pra comer, por causa do acompanhamento nutricional. Falei, cara, o cara é um ogro, o cara é isso, o cara é aquilo outro. Cara, eu levava pão, carne, queijo pra comer, pra conseguir bater a quantidade de calorias dia. Era um negócio insano. Hoje eu falo, cara, era massa demais. O processo é da hora. Você cria uma maturidade com tudo, né? Uma responsabilidade, que é mais do que maturidade. Você cria uma responsabilidade com você, com o esporte que você pratica, e aí você consegue transferir isso pra profissão, consegue transferir isso pra tudo, pra paternidade, pra tudo. Pô, isso de dar o exemplo, acho que é um dos maiores exemplos em relação a tudo isso mesmo. E eu acho que quando a gente tem filho, eu acho que o legado que a gente deixa pra eles é esse, né, cara? Então, eu acho que nesse quesito, assim, de descer pra brincar com as meninas na piscina do prédio, sabe, de sair pra... Pai, vamos comprar carne pra fazer um churrasco? Vamos. Pai, vamos correndo? Vamos correndo. Vai junto. Sai pra pedalar, sai pra nadar. Eu acho que isso, ver a criança ver o processo que o pai tá passando, isso foi o que mais me motivou e continua motivando, né? Pra continuar fazendo. Acordar num domingo de manhã com chuva pra correr mesmo na esteira, sabe? Sim. Isso é uma coisa que, por exemplo, em casa eu sempre tive esse exemplo de prática. Então, meu pai sempre praticou atividade física, minha mãe também sempre praticou. Sim. E sempre incentivaram a gente a fazer. Então, acho que eu lembro de entrar na natação por quê? 3 anos, mais ou menos? Acho que 3 anos ali pra aprender a sobreviver. E minhas irmãs também, a Bia, a Babi. Sim. Minha sobrinha tá com 2 anos e já tá também fazendo. Legal. Então, muito mais... Mas não, né? Muito essa questão de que o esporte faz muito parte da nossa realidade. Total. E o Recovery Resenha tá fazendo bastante isso. Minha irmã mais nova não praticava muita atividade física. Depois do Recovery Resenha ela começou a praticar porque ela viu da importância. Então, de ter esse exemplo e trazer esse exemplo também é muito gratificante. Total. Gratificante de você poder mostrar para as pessoas o quão bem que é a atividade física. Não só na parte estética, não só na parte de saúde, mas na parte de vida mesmo, né? Sim. A gente consegue extrapolar pra muita coisa. A paternidade acho que é... Cara, acho que é sobre desenvolvimento, cara. Eu acho que é isso. Óbvio que... Vai falar que você quer fazer atividade física pra você ficar acima do peso? Óbvio que não. Não. É uma consequência. Mas assim... E fica até mais gostoso você emagrecer, se cuidar, passando por um processo que é massa, né? É um autoconhecimento, você testar seus limites, ver até onde você consegue ir. Se não consegue, você vê você evoluindo até conseguir chegar, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode usar e extrapolar para qualquer área da vida. Eu acho que na nossa área da saúde, principalmente que a gente não para de estudar nunca, né? Exato. Tá tendo prova até ontem, tive terça, quarta, quinta e ontem de prova, né, do diploma de osteopatia. Eu tô terminando de tirar a certificação. Legal. E a gente usa pra tudo. Não, vou parar agora, vou ficar meio modo caverna até passar nas provas. Passou, o papai tá de boa. Não, beleza, pai. Aí a semana de prova dela também. Papai, tô no modo caverna. E desde pequenininha, Tô no modo caverna, tô estudando lá no meu quarto. Falei, isso aí. Então, acho que o esporte, ele é uma forma de mergulhar para dentro
percebendo como é que a gente tá por fora. Eu acho que isso é como eu vejo, assim, sabe? Eu fiz muito igual o JJ falou, assim, eu olhava muito pro lado, assim, sabe? Tipo, puta, quanto que o cara tá dando no treino, quanto que o meu adversário tá fazendo na prova. Hoje em dia eu vejo que nunca foi sobre isso. E eu podia ter ido mais longe se eu não tivesse olhado dessa forma. É falta de maturidade. Sim. Né? E essa maturidade vem com o tempo. Total. Não tem como. Eu lembro de uma competição, acho que eu era pequenininho, eu lembro de uma competição sabendo que tinha um cara que nadava, parecido comigo, e eu falei, eu não quero perder pra ele. E eu já fui pensando, putz, eu vou perder pra esse cara. E eu acho que eu me limitei naquele dia, na competição de natação. Sim. Porque eu falei, cara, ele já tá aqui, eu vou perder, então você já vai com uma cabeça diferente. Hoje em dia, cara, você foca no seu, vambora. Tudo bem que a gente não tá nadando mais, você não tá nadando mais pra performance nem nada, mas assim, você quer ver a sua evolução, você quer alcançar seus limites. Tanto que, sair de uma meia maratona pra uma maratona é um baita passo. É outra coisa. É outro planeta, é outro universo. Eu atendo um monte de corredor aqui, triatletas e tudo mais. É um outro universo. E as pessoas tendem a buscar desafios maiores a cada vez que conseguem. Sim. Então, às vezes, esse processo de evolução, esse processo de desenvolvimento que a gente estava falando, ele faz parte do crescimento, total, né? Se você pula essas etapas, então, você começou a correr e já quer fazer uma maratona. Seu objetivo principal já é uma maratona. Depois dela, o que você vai fazer? Que tempo você vai fazer? E aí a pessoa acaba ficando meio frustrada, né? Exatamente. Então, pensando até nisso do desenvolvimento e tal, como que foi o desenvolvimento aí, agora pensando no Gustavo, fisioterapeuta, que se formou até ter a clínica hoje? Cara, mudou muito, velho. Eu eu escolhi fazer fisioterapia quando eu tinha 13 anos, né? É mesmo? Totalmente diferente de mim. Foi minha primeira lesão. Eu lembro que eu tive tendinite no supra nos 2 ombros, com ruptura parcial, e eu nadava borboleta, né? Quais que eram as suas provas? Eu nadava 50 sem borba. 50 sem borba. E nadava 50 sem livre também, mas assim, o meu tempo de borboleta era igual ao tempo de livre, praticamente. E eu queria ser educador físico, só que na minha cabeça de 13 anos, eu falei, cara, eu não quero ser quem machuca, eu quero ser quem trata, sabe? Legal. Foi basicamente isso. E eu decidi que eu queria ser fisioterapeuta ali, cara. Eu botei aqui na cabeça, eu falei, eu vou estudar pra ser fisioterapeuta. Já comecei a ver onde que tinha curso e tal, não sei o quê, papapá. E eu entrei querendo trabalhar com desportivo. Na faculdade, lá na Unesp, lá em Presidente Prudente, lá é um polo muito forte de esporte, porque a seleção brasileira de atletismo, né, de velocista, treinava lá e agora voltou a treinar. Então a gente teve a oportunidade de cruzar na pista de atletismo assim, da faculdade com o Claudinei Quirino, Vicente Lenilson, Claudinei Quirino, os caras que eram medalhista de prata, né, do revezamento 4x100. E o meu orientador era o técnico dos caras, então o Jaime Neto, eu tava junto com o cara o tempo todo. Foi lá na faculdade que ele começou a dar umas dicas de corrida pra mim, pros meninos da República. Ele falou, cara, você corre errado, velho. Você vai fuder com teu pé, com a tua perna, com o teu tornozelo. Sua pisada tá lá na frente do seu centro de gravidade. Você tem que trazer isso aqui mais pra perto, aumentar a cadência, tal. Então, assim, isso começou lá na época da faculdade. Só que, assim, eu não sabia muito direito pra que lado que eu ia, assim, sabe? O que eu vou fazer? Que área que eu vou seguir ali? Eu queria trabalhar com esportivo, porque era a área que eu conhecia, né? E aí eu tive 2 momentos chave, assim, durante a faculdade, que um deles foi a palestra do Zezé, que é o dono da escola que eu fiz osteopatia, foi no primeiro ano já, e ele fez uma palestra explicando sobre osteopatia. Hoje não pode mais, mas na época podia começar a pós em osteopatia enquanto você estava fazendo a faculdade. E aí você terminava as 2 formações juntos. Eu falei, cara, eu não consigo me concentrar numa coisa só ao mesmo tempo. Um monte de amigo meu começou a fazer. Eu falei, nem a pau, eu vou terminar a faculdade e depois eu faço isso. E aí eu falei, um dia eu vou ter o DO, o Diploma Internacional, né, que a osteopatia é uma faculdade, um curso, uma profissão à parte fora do Brasil.
Então, se você tem o diploma de osteopata, você pode atuar fora do Brasil se você quiser, que é o nível máximo dentro da osteopatia. Que é esse que você estava fazendo. Que é o que eu tô tirando agora. Eu entreguei meu TCC, tô esperando para fazer a defesa. Legal. Com a banca internacional e agora fiz as provas teóricas, eu já tinha passado nas práticas. E aí você tem que fazer estágio de 500 horas, você tem todo um processo para passar, né? E eu falei, cara, eu vou fazer esse trem aqui, mas eu preciso acabar a faculdade primeiro, né? Aí beleza. Aí no penúltimo ano da faculdade eu tive uma palestra com Afonso Salgado, que ele trouxe para o Brasil a microfisioterapia, a medicina germânica, toda essa parte mais somata-emocional, que é meio polêmica, porque muita gente que fala que é charlatanismo. Uhum. Cara, a minha mãe, ela melhorou muito de depressão, eu também tratando. E eu falei, cara, eu quero fazer isso também, até para entender, né? E aí eu terminei a faculdade, não passei por pouco lá na pós, eu fiquei por uma vaga, não passei por pouco na Unifesp, fiquei por uma vaga. Falei, cara, vou voltar para Piracicaba. Aí eu comecei a fazer minha primeira pós em terapia manual. Em Pira. Fiz a formação todinha da micro, da medicina germânica, fiz toda a formação. Eu acho muito massa, traz mais ferramentas pra gente entender essa parte de como o paciente pode mergulhar dentro dele, isso independentemente de ser atleta ou não. E aí eu fiz outros cursos também, né? Eu fiz Fisiologia do Exercício na Federal de São Carlos, eu formei agora na osteopatia, fiz coach, fiz master coach, fiz PNL, eu fiz uma porrada de outras coisas, até já pensando nesse processo de liderança. E aí quando eu vim pra Sampa em 2013, quando eu conheci minha esposa, é maluco, cara. Eu falei, cara, eu preciso ficar conhecido em São Paulo, eu sou de Pira. Como é que eu vou fazer pra, né? Rede social ainda não era um negócio. Não tinha rede social, era o comecinho. Eu lembro que, cara, você botava R$50 no Google Ads lá, você rebentava a agenda de atender, cara. Hoje em dia, coitado, se fosse 50 conto, tava bem. Ia ter um ROI absurdo. Não parece nem pra você. Aí eu falei, cara, e eu sempre quis ter um negócio próprio, sempre quis. E a minha esposa também queria ter um negócio próprio, só que ela trabalhava com gestão, trabalhava no mundo corporativo, não tinha nada a ver com a minha área. E aí eu falei, cara, vou começar atendendo a clínica dos outros, né? Eu tenho custo zero, eu passo porcentagem pra galera. E eu comecei a mandar currículo. A minha esposa morava ali na Zona Norte, ali em Santana. E eu saía pra andar, eu não conhecia, eu lembrava de São Paulo, era de Guarulhos quando eu tinha morado pra cá. Eu não lembrava, tipo, me localizar assim, né? Um pouco que eu andava aqui, um pouco que eu conhecia. Cara, eu lembro que eu saía de Santana a pé, eu ia até a Avenida Brasil, a pé entregando currículo e folder das técnicas que eu atendia. E depois voltava de busão, chegava a dar 20 km andando, assim, num dia. Eu fazia isso toda sexta-feira. E aí, cara, entrei em contato com as 40 clínicas, assim, que eu cheguei a bater, mandar e-mail e tal. Aí quando entrou a primeira em contato, que é ali na França Pinto, subindo, as meninas da Fisiofoco ali, a Cláudia e a Sabrina, lembro até hoje. Cara, quando começou a bater começou a pipocar um monte, assim, ó. Pá. Aí eu falei pra minha esposa, cara, e aí? Onde que eu vou? Eu falei, atende em tudo. Eu falei, como? Tem 9 clínicas, velho. Como é que eu vou atender ao mesmo tempo em 9 clínicas? Ah, dá seus pulos, velho. Faz com cada horário da semana numa clínica diferente. E aí eu comecei a atender. Aí eu parte delas era clínica de médico, eu comecei a conhecer médico, que a gente, fisioterapeuta, tem medo de conversar com médico. Aí comecei a conversar com médico, ia atender clínica de médico, atendia parente dos médicos que tava zoado. E aí eu começou a virar. Aí em um dia na semana eu tirava o que eu tirava na semana inteira em Piracicaba. Falei, cara, São Paulo é muito louco, velho. Eu vou ficar pra cá. Aí eu tava namorando com a minha esposa fazia 6 meses. Eu falei, amor, vamos casar? Ela falou, eu ia te perguntar a mesma coisa. Eu falei, vamos fazer uma lista pra ver qual é que vai ser e tal, quanto é que ficaria, que eu quero casar na igreja e quero fazer festa. Bora fazer? Bora. Eu falei, tá bom. Aí minha sogra e minha mãe acharam a lista de convidados. Por que vocês estão falando de casar? Eu falei, nós estamos, 6 meses. Dane-se, eu já tô morando lá quase. Eu tava procurando apartamento, vai procurar apartamento porra nenhuma, fica aqui em casa. Fica aqui, pô. Vai gastar com essa merda? Fica aí. E aí eu comecei a virar, comecei a atender.
cara, 1 ano e meio, 2, eu comecei a concentrar mais próximo dos lugares estratégicos. Então, Santana era onde eu morava, eu atendi em Santana, atendi em Perdizes, ali perto do Allianz, que era perto de casa. Atendia no Paraíso, que é perto de onde eu atendo hoje, que é um lugar mais centralizado, e atendia no Itaim Bibi. Então eu fechei o cerco ali, e todos esses lugares tinham alguma clínica de médica perto que eu atendia. Então eu atendia na clínica de físio e saía para atender na clínica do médico, um ou outro. E os médicos me indicando o paciente. Dava resultado, devolvia. Dava resultado, devolvia. E aí eu comecei a ficar conhecido nessa parte tanto da micro quanto da terapia manual aqui em São Paulo. Aí nós casamos em 2015. Aí em 2015 eu fiquei sabendo que tinha um boato que talvez a osteopatia ia se tornar profissão independente aqui. Falei, cara, eu vou começar a pós de osteopatia. Né, eu já tinha as outras formações todas, eu falei, cara, vou começar a pós em osteopatia porque depois vai dar ruim. Aí eu entrei na pós, e aí em 2018 minha filha nasceu. Quando eu comecei a osteopatia, eu já atendia vez ou outra bebezinho com refluxo e tal, isso em 2015, 11 anos atrás. Só que era pouco, cara, não tinha esse boom que teve agora de pediatria. Quando minha filha nasceu, a pediatra da minha filha começou a me indicar paciente. Nossa. Aí, a doutora Clarice, ela começou a me indicar, começou a dar uns resultados. Falei, caraca, sem capacete, deu resultado desse tanto? Aí ela começou a me indicar, ela começou a falar com outros colegas aí minha agenda de pediatria começou a aumentar, né? E aí eu abri um consultório em 2018. Eu abri ali na Vergueira, onde era a fábrica da Brahma, ali do lado da Catedral Presbiteriana ali. Eu aluguei um conjuntozinho de 40 metros quadrados, assim, era 2 salinhas. Aí a Jéssica Ibid, que hoje em dia ela atende um monte de mãe no Brasil inteiro, ensinando as mamães a tratar a assimetria. A gente atendia eu e ela, atendendo pediatria e adulto também. Eu ainda mesclava 50-50 na agenda, assim, 50%. E era eu, ela, mais uma menina e uma recepcionista. Era isso. Aí começamos a atender, aí eu abri o CNPJ, era só com registro de consultório, aí eu abri o CNPJ em comecinho de 2019, né, um ano depois que minha filha nasceu, mais ou menos. E aí começou a aumentar. Eu falei, caraca, velho, tá pequeno isso aqui já. 2 consultórios não dava. Aí veio a pandemia. Aí fudeu. Então vamos continuar falando depois da pandemia, vamos virar a barriga pra baixo e a gente continua falando disso. Bom, então veio a pandemia e aí você já estava no espaço que é hoje a Evolve? Não, eu estava numa salinha de 40 metros. Ah, ainda não tinha mudado? Não, ainda não. E aí, cara, eu fiquei 4 meses sem atender, né, cara? Travou tudo. Travou tudo. Eu tinha acabado de me formar, cara. Eu formei em final de 19, comecei numa clínica, fechou tudo. Foi puxado. Foi punk. Ali eu tive o primeiro funcionário que eu tive que demitir, embaçado. Embaçado. Pô, a gente batendo recorde de faturamento e tal, não sei o que, de atendimento. Aí eu lembro que, cara, eu lembro até hoje, cara, foi no dia 16, 17 de março, assim, foi perto do aniversário do meu irmão mais novo, do Felipinho. E, pô, a gente, no mês de março, até o meio do mês de março, a gente tinha batido o nosso melhor mês de todos, que tinha sido fevereiro. Caramba. Só que no meio eu tinha batido faturamento, já falei, caraca, que animal. Aí começou no dia 14 e 15, putz, vai fechar tudo, vai dar lockdown, não sei o quê. A hora que bateu, eu falei pro recepcionista, eu falei, Lucas, velho, eu vou ter que te mandar embora, não tem como, não sei o que vai acontecer, cara. E ele super entendeu, assim. Ele falou, cara, tá de boa. Aí eu já liguei pro dono da sala, eu falei, cara, ou você trava o aluguel, ou eu tô te entregando a chave. Não, acho que não vai dar nada isso não sei o que. Eu falei, cara, eu vou botar dentro de um container as coisas da clínica e eu vou esperar passar, eu vou ficar pagando aluguel. Eu não sei como é que vai ser. Aí ele falou, não, de boa, tora pau, então eu seguro 3 meses pra você pra te ajudar
E aí depois falei, não, eu vou pagar, eu vou parcelar esses 3 meses, eu jogo pra frente, eu tenho caixa, né? Uhum. Aí, beleza. Começou a voltar, movimento e tal, lá pro segundo semestre, aí eu peguei Covid. Eu peguei Covid no comecinho de agosto, minha filha tava com um parto previsto pro final de agosto. Aí, e ela tava parto pélvico, sentadinha e tal, não sei o quê. Aí eu falei, cara, eu lembro que eu saí da quarentena na sexta, na segunda-feira fomos fazer o último ultrassom, era dia 24 de agosto de 2020, aí eu vi que não tinha virado nada e tal, e minha esposa já tava com alguns sintomas já que tava começando a ter dilatação, já entrando em trabalho de parto. Quantas semanas? Tava de 39 já. 39 já. 39 e 4 dias. Aí nós fomos no obstetra, no Dr. Flávio, eu falei, doutor, você não quer, né, faz o toque aí, cara, que eu acho que ela já tá com dilatação, ela já tá com urgência miccional e tal. Aí ele falou, não, beleza, já tá aqui já, né? Ele tava marcando pra sexta-feira o parto. A hora que ele fez o toque, eu falei, ó, a gente vai internar hoje à noite, ela nasce amanhã de manhã, tá? Já tava com 5 dedos de dilatação. Caramba. Já. Aí ela internou naquela noite, fizemos as coisas, fomos pro hospital, nasceu. Aí a minha filha, ela teve uma complicaçãozinha pequenininha no centro respiratório. Então ela entrava em sono profundo, ela desaturava. Tá. E ela ficou 23 dias na UTI. Aí minha agenda fez, derreteu de novo. Eu falei, caraca, fez de novo, velho. Normal. Aí, ela nasceu no Santa Joana, eu subia a pé pra atender nos intervalos, descia pra falar com o médico, foi essa doideira. Aí, em setembro, começou a aumentar de novo a agenda, final de ano. E a minha esposa, ela tinha escutado um boato que quando ela saísse da licença, ia mandar ela embora. Ela trabalhava onde? Ela trabalhava com o desenvolvimento de sistemas para governo. Tá. Então ela que o Via Rápida empresa, o sistema de abertura de empresa, ela que desenvolveu desde 2006. Caramba. Ela era gerente de projetos. E aí ela teve troca de governo, né? Na época, foi bem na época que o Bruno Covas faleceu. E aí tem dança das cadeiras, não tem jeito. Né? Então entra o partido novo, que ia estar vigente, e eles precisam de cargo, e ela é cargo comissionado. Aí ela falou, amor, eu vou rodar. E eu não aguento mais. Eu gosto do que eu faço e detesto com quem eu faço. Né? Não quero. Aí ela falou assim, eu falei, amor, usando português claro do interior, né? Eu falei que aqui que é um peido pra quem tá cagado. Eu falei, pior do que tava, velho, no começo da pandemia, não vai ficar. Sim. Falei, bora procurar uma sala, essa sala vai ficar pequena, vai voltar agora de novo, vai começar a voltar, flexibilizar, e a gente tem um potencial muito grande agora com a pediatria e tal, não sei o que. Aí começamos a olhar, sala. Cara, as salas estavam todas zoadas, porque pegou pandemia, ficou vazia por um tempo e tal. Aí as salas que dava pra gente pagar, tava zoada. As salas que a gente queria, tava cara. Falei, cara, que zica, né? Aí eu lembro que começou o ano de 2021, eu fui entrei em contato com o corretor, que eu tinha visto uma sala no final do ano anterior, e aí eu falei, ó, cara, eu quero ver essa sala aqui. Não, pode vir, eu tô aqui no prédio e tal, não sei o quê. Eu falei, beleza. Saí a pé, fui a pé conversar com o corretor, ele me mostrou um monte de sala no prédio e não me mostrou a que eu queria. Tá. Eu falei, cara, mas e essa sala? Ah, essa aí vagou no final do ano. Eu falei, então, mas essa aqui que eu quero. Aí ele falou assim, não, beleza, tal, não sei o quê, vamos descer lá. A hora que eu entrei, eu falei, cara, é aqui. Tá. É aqui que vai ser a clínica, aqui que vai ser a Evolve. Já tinha nome? Já tinha nome. Quem fez a identidade visual a gente conheceu dentro da UTI, velho. É mesmo? Tava vizinhos da minha filha de incubadora. Tá. E aí eu falei, cara, é aqui. Aí entramos em contato com o dono e tal.
Fizemos uma proposta para ele. Ele tinha várias salas no mesmo prédio. Aí a gente conseguiu ser o Luiz super parceiro até hoje e tal. E aí a coisa começou a andar, né? Aí a gente saiu de 40 metros quadrados para 120. Legal. Aí a rescisão da minha esposa, que ela foi mandada embora mesmo, a gente comprou o Pilates. Legal. E aí saímos de 2 consultórios para 3, mais o estúdio de Pilates. Aí começou a aumentar a demanda de pediatria, não sei o quê. Aí a gente pagou a sala no segundo andar. Aí nós dobramos o tamanho da sala, fomos por mais 120, legal. 240 metros. E aí começou a aumentar a pediatria de novo e bombando, e gente chegando, e fisioterapeuta entrando e tal. Aí eu lembro que naquele ano, ali no final do ano, 2 pediram pra sair, que tava atendendo pra caraca. Aí caiu a agenda de novo, aí a gente conseguiu repor. Aí no final do ano retrasado, a gente vagou outra sala do mesmo proprietário, e aí nós montamos estúdio de treinamento funcional lá também. Então a gente saiu de 40 metros para 360 de clínica. Animal. E assim, saímos de 400 atendimentos mês para quase 2.000 atendimentos mês, né? Então foi, assim, é bizarro. Não tem, né? Eu tô indo para 15 anos de formado, né? Eu formei no final de 2010. Já fiz 15 anos de formado. Já fez 15 anos. Então tá sendo divertido, é um processo massa, assim. E é isso, todo mundo, fisioterapeutas que estão assistindo, é um processo longo, é um processo que leva tempo, é um processo que demanda estudo. Não vai, você tem que construir agenda. A pandemia foi algo que dificultou bastante para essa área, né? Querendo ou não, a gente até conseguiu continuar atendendo, algumas pessoas conseguiram continuar atendendo, mas muita gente não conseguiu, e faz parte do processo, porque ninguém imaginava que ia acontecer uma pandemia, né? E eu acho que, cara, físio, especificamente, isso de ter trabalhado com muitos médicos, eu acho que a gente pode aprender muitas coisas com eles, sabe? Sim. Então a questão processual e o que a gente detesta, o médico também não gosta de fazer, mas ele faz sem gostar mesmo, que é gerar relatório, fazer evolução clínica, ter um bom sistema administrativo da clínica, que é essa parte mais de gestão. Que é a parte que a gente não aprende na faculdade. Que a gente não aprende, né? Mas goste ou não, o fisioterapeuta é uma empresa. Total. Ele é uma PJ, ele é uma pessoa jurídica, ele não é uma pessoa física. Enquanto a gente não entende isso, você não consegue escalonar e maximizar resultado. Você vai ficar vendendo hora para pagar conta. Não tem como, né? E é uma coisa que a gente fala muito lá na clínica, assim, para os colaboradores. Hoje a galera entende esse processo, mas é uma questão de amadurecimento também. Sim. E eu acho que dentro disso, a gente como gestor também, né? Do mesmo jeito que a gente tem que dar exemplo para filho e filha, a gente tem que dar exemplo para colaborador também. Que é quase como filho e filho também. Mas às vezes você vê... Tem que ser, né? Nossa, mas parece que eles estão falando com criança. Eu falei, cara, não é que é uma criança, é um adulto que não aprendeu a fazer. Tipo, do mesmo jeito que o meu pai não me passou algumas coisas nessa parte de gestão, mesmo meu pai sendo empresário, tem coisa que você aprende na linha de frente, cara. Você não vai aprender sem fazer. Não tem como, né? E é a mesma coisa no caso deles, né? Então, acho que hoje em dia, meio que como mentor, assim, de outros fisioterapeutas, enfim, né, com uma equipe grande, a gente tá em, acho que 18 fisioterapeutas na clínica. Bastante. Né? Na verdade, 18 não, são 16, porque tem uma fono e tem uma nutricionista. Então são 16 fisioterapeutas. Eu acho que já passaram por nós lá, tem quase 30 pessoas já que já passaram por nós, né? É bastante. Somando todas as especialidades. E aí você pega o quanto que a sua experiência impactou na vida de cada um deles e tudo mais. E vice-versa, né? Vice-versa. Total. Todo mundo aprende com todo mundo. A troca que a gente tem aqui, aqui na clínica a gente tem médico, nutricionista, um monte de fisioterapeuta, cardiologista, várias especialidades médicas. Sim. Então o tanto que a gente troca a troca entre profissionais é muito rica, é imensurável o valor que isso tem.
pensando no nosso desenvolvimento profissional, nosso desenvolvimento pessoal. É muito legal isso. Eu acho que aprender em trabalhar em equipe, cara, independentemente de ser dentro da própria empresa ou se é conversando e dando feedback para o médico, pedindo feedback de volta, para agregar valor para o paciente. O paciente quer melhorar. É isso. Ele tem que ser o protagonista, né? Entendeu? E isso no adulto. E quando é um bebê, cara, é um paciente que ele nem sabe que ele quer melhorar. Sim. Ele nem sabe o que vai acontecer na vida dele se não for tratado um torcicolo, se não for tratado uma assimetria. Então, assim, eu acho que essa consciência, sabe, de conversar, de não querer inventar moda, de falar o que precisa ser falado, mesmo que não seja agradável para os pais ouvirem ou para um paciente ouvir. Óbvio que o objetivo era que a minha vontade era que todos os bebês conseguissem tratamento conservador sem colocar capacete. Sim. Mas não acontece às vezes, não tem jeito. Agora, eu vou deixar de falar de um tratamento que funciona só porque eu tenho o ego de querer mostrar que eu consigo dar um resultado sem... Cara, isso não existe. Você tem que falar pro paciente o que ele tem que fazer naquele momento ali. Exatamente. E que vai ter uma melhora mais rápido e um custo-benefício menor, por incrível que pareça. Ao invés de 40 sessões de fisioterapia para correr o risco de não ter resultado, cara, bora para um tratamento que é um pouco mais invasivo, mas que com certeza vai dar resultado, né? Com certeza. Pode terminar. Imagina, é a mesma conta que eu acho que a gente faz quando você vai falar pro paciente fazer a cirurgia ou não. Exatamente. Às vezes tem coisa que não tem o que fazer. Vai ter que fazer uma abordagem cirúrgica. Vai ficar um tempo afastado? Vai. Mas se você não fizer a cirurgia, você não vai voltar a praticar o seu esporte, independente do nível que você pratique. E aí esse cuidado, acho que na comunicação com o paciente também é muito importante, né? Total. Isso a gente vai aprendendo muito na prática, né? Não tem como. É maturidade, maturidade. Você vai ter que deixar de ser o fisioterapeuta bonzinho pra ser o real. Exato. Né? Cara, o amigão, cara, você vai dar a notícia pra um amigão seu que você vai ter que operar, não é legal. Mas, cara, eu preferia saber. Exatamente. Eu prefiro que me falem a verdade para que eu possa ser mais assertivo no que eu vou fazer e resolver o problema da pessoa e mostrar para a pessoa que dá para resolver o problema dela, mesmo que custe mais, mesmo que demore mais, do que ficar ali enrolando e não ser eficaz. Né? E que você vai estar junto dela nesse processo. Exato. Porque o tratamento ele só termina quando ele acaba. Exatamente. Então assim, mas se cirurgia... Beleza, agora que nós vamos começar o tratamento. Né? Começa depois, né? Começou a órtese craniana, colocou a órtese craniana... Cara, agora nós vamos começar o tratamento. Sim. Mesma coisa. Então, eu acho que essa consciência, né, da físio, e pra mim, cara, na minha opinião, eu sou um grande defensor da físio. Né? Eu acho que o fisioterapeuta brasileiro ele é o melhor do mundo, cara. Essa é a minha opinião. Assim. Sim. Ele é o que tem mais recurso. Ele é o que sabe se virar com pouco e sabe se virar com muito. Hoje, graças a Deus, não é tão difícil assim de você conseguir ter uma infraestrutura, né? Então, assim, a infraestrutura que tem aqui, a infraestrutura que a gente tem na clínica é a infraestrutura que tem no clube de futebol de ponta. Exatamente. Então, tem assim, muito clube que não tem. Né? O clube que eu trabalhava, por exemplo, no interior não tinha. E era um clube o 15 de Piracicaba na época tava na primeira divisão do Paulista, cara. Sim. Então, assim, hoje em dia a gente consegue ter acesso, né? Óbvio, a custa de muito trabalho e tal, mas é possível, né, de conseguir. E a única coisa que eu acho que falta para nossa profissão e que falta, acho que no brasileiro como empreendedor no geral, cara, eu acho que é um pouco mais de maturidade para saber passar pelo processo e passar pela arrebentação ali, sabe? Sabe, de não querer ficar dando jeitinho, de não querer ficar inventando moda, o que, tipo, cara, inventando a roda. Cara, vende o que funciona. É isso. Não tenta, não tenta reinventar a roda. Cara, isso serve para preparação física, para tratamento, para parte preventiva. Cara, eu lembro até hoje, teve um
um módulo de reabilitação tônico-labiríntica, cara, que a gente aprendeu a fazer o reposicionamento e tal. E o professor é o melhor do Brasil de tratamento disso, osteopata, ferrado, o Hermínio. E ele dando a aula assim, aí, tipo, sabe aqueles alunos que, pô, tentando testar tudo assim? Aí o aluno questionando tudo que ele tava fazendo, é porque não tem como fazer de outro jeito. O professor foi ficando bravo, assim, bravo. Aí ele falou assim, tá, só você fez esse questionamento. O cara que fez a técnica, ele não questionou se dava pra fazer. Essa técnica tem 60 anos, já usam isso e já dá certo há 60 anos, aí do nada você vai querer mudar a anatomia. Você que tem um vídeo muito bom na internet, você que é o foda. Você que é o foda, é tipo isso. Eu falo, cara, não dá, velho, não dá pra fazer, sabe? Mesma coisa com relação a treinamento esportivo, com relação à reabilitação. Cara, você acha que já não tentaram reabilitar ligamento cruzado em 3 meses? Vai dar ruim, cara, não dá tempo de fazer. Não dá tempo de fazer adaptação, de fazer, de voltar a tratar, de voltar a reinserir devagarzinho na modalidade. Não tem como. Você vai querer inventar a roda, né? Não existe. E nisso, ao mesmo tempo que eu vejo que as redes sociais são muito massa, assim, para trazer informação pro paciente, o paciente ele já sabe o que ele tem hoje em dia. Eu acho social, chat GPT, tudo isso. Cara, é muito massa, eu uso. Eu uso. Tem que usar, não tem como, que usar, não tem jeito. Eu uso como ferramenta. Mas assim, eu uso para me ajudar a estudar, eu uso para me ajudar a resumir os papers, para eu conseguir ler o que vai fazer sentido para eu ler, porque tem muita coisa ruim, né? E não só aqui, mas fora também tem muita coisa ruim. E para saber o que é tendência também. Você não consegue ser um polvo, né? Tipo, tô estudando, eu tô tratando, eu sei tudo, não tem. E tem muita gente que é oportunista, né? O cara quer mudar o negócio, reempacotar o negócio e vender milagre na internet. Não vai rolar, velho. Não vai. Uma hora cai. É uma das dificuldades que eu tenho de criar produto digital. Eu tenho um monte de coisa escrita, mas eu tenho uma baita de uma dificuldade para vender e para colocar isso no ar, porque eu não consigo falar o que não é verdade. Eu nem consigo fazer. Mas como é que você vai deitar a cabeça no travesseiro, né? Mano, não dá. Eu não consigo. Mas isso aqui vai resolver em tantas... Como é que você promete que vai resolver em tantas sessões, velho? Não dá. Essa frase não existe na fisioterapia, não tá, gente? Existe, não cara. Existe. Você pode ter uma média, entendeu? Eu, na pediatria, eu prefiro trabalhar com planos mais curtos porque eu consigo reajustar a rota. Sim. É como faz sentido pra mim. Sim. Cara, eu vou vender 15, 20 sessões e se precisar de menos. O que faz com o resto? Eu vou vender liberação pro pai e pra mãe. Não vai, velho. Não entendeu? Vai. Então, cara, eu prefiro ir de tempo em tempo, ajustando rota, conseguindo, às vezes, o resultado. E a gente não sabe, né? Como é que a cabecinha do bebê vai melhorar. Sim. Eu preciso tratar e ver como é que vai reagir. Sim. Então, assim, não reagiu. Os pais já estão avisados, e o pai consegue ver, né? A mãe consegue ver. Cara, não deu a resposta que a gente imaginava que ia dar. Sim. Né? Então, vamos mudar de rota? Vamos indicar pro neuro para ver se o neuro acha bom fazer algum exame complementar, um ultrassom e tal, uma tomo. Não teve nada. Cara, vamos mudar pro tratamento, vamos ver com o neuro se faz sentido fazer o tratamento com a órtese. Então, bora pra órtese. Vamos fazer órtese. Coloca a órtese no neném, acolhe os pais e tal, não sei o quê. Então, acho que na desportiva eu não tenho acompanhado como é que estão os bastidores. Eu vejo muita questão de tênis, de pisada, de antepé, de retropé, porque é uma coisa que, né? E na verdade, vivenciando? Que eu tô vivenciando, por isso que aparece pra mim. Mas na pediatria tem uma treta, velho, absurda, assim, o meu tratamento, ele é melhor do que a órtese. Ele desde que não precisa de órtese. É isso. Não tem muito mais argumento. Mas é porque vai judiar do bebê. Não vai judiar do bebê. Não vai. A órtese dá apoio, ela não aperta. É isso. Então, assim, sabe, é um monte de vinagre pra tá certo. E aí, eu vejo que uma das coisas que eu fiz, além da maturidade, né, pra essa questão de entender que
você construir nome leva tempo e esforço, eu acho que a fisioterapia, ela aqui no Brasil, ela tem uma falta de maturidade, sabe assim, igual criança, tipo assim, não é do meu jeito, eu vou levar a bola, eu não vou brincar mais. Sim. Então fica naquele, quem tem mais razão na rede social, quem porque eu trabalho com isso há mais tempo. Tá, mas você trabalha com isso há mais tempo, você não necessariamente tem mais experiência, porque você pode atender 10 por dia e o outro tá atendendo 1 por dia em 10 anos, vai demorar 10 vezes mais pra você ter experiência. Então fica, sabe, aquelas carteiradas que fica chato e que não leva a lugar nenhum. Cara. Nenhum. Só atrasa, na verdade, a evolução da profissão. Tem paciente pra dar com pau. Pô, nasce bebê todo dia, o dia inteiro aqui em São Paulo, no mundo inteiro. Cara, você não vai perder paciente. Não vai. Joga real com os pais. Se você não consegue tratar, indica pra alguém que consiga. Se você não sabe, fala que você não sabe. Várias vezes eu falei, cara, não sei. Não sei. Na dúvida eu prefiro indicar pro médico, pedir exame. Eu não sei. Você acha que tem? Não sei. Você acha que melhor pra você? É melhor pro você paciente? Acha que tem fechamento precoce? Não faço ideia. Eu acho que, né, tem um sinal de dúvida aqui. Passa com o médico primeiro. Faz exame. Né? O que tiver, nós vamos tratar. Vamos fazer. Eu acho que na físio, eu acho que isso é muito importante, sabe? Esse negócio de lacração, carteirada, é porque eu sou melhor, porque não sei o quê. Cara, não vai levar a lugar nenhum. Não vai. Com certeza não vai. Beleza? Fechou. Vamos virar a barriga pra cima e fazer a botinha? Bora! Bom, estamos aqui fazendo a botinha já. Para quem não conhece a botinha, ela vai enchendo do pé até a coxa, fazendo assim, como se fosse essa drenagem de tudo que o músculo solta depois da atividade física, e a pressão também ajuda a relaxar a musculatura. Então, falando com os papais e as mamães que estão assistindo a gente, explica um pouquinho o que é a assimetria craniana, por favor, e quais que são os principais casos diagnósticos que aparecem para você na clínica, do mais cotidiano que tem com bebês e tudo mais. Cara, a assimetria craniana é uma região de planificação em alguma região do crânio do bebê. Então, ou a cabecinha do bebê vai ficar mais estreita e mais alongada, ou ela, que é o que a gente chama de escafocefalia, ou ela vai ficar mais larga e mais curta, antero-posterior, que é o que a gente chama de braquicefalia, ou ela vai ficar amassadinha de um dos dois lados, que é o que a gente chama de plagiocefalia. As mais comuns de aparecerem é a braque, que é a cabecinha mais larguinha, ou a plágio. Geralmente elas estão relacionadas ao posicionamento do bebê, tanto na barriga da mamãe, né, no último mês, geralmente, de gestação, ou em casos que o bebê nasce, por exemplo, prematuro, enfim, fica bastante tempo na UTI e tal, também acontece. Então, hoje em dia, 20% dos bebês têm assimetria craniana. 20%? Tá, 20%, mudou bastante depois que nossos pais vão lembrar. Antigamente, nós somos bebês de decúbito lateral, né, de ficar de lado. E no final da década de 90, nos Estados Unidos, teve um estudo que eles liberaram lá, que eles realizaram lá, para diminuição de morte súbita, começaram a orientar os bebês de ficarem de barriga para cima. E melhorou muito a morte súbita, né, diminuiu bastante, mas aumentou absurdamente a quantidade de assimetria. Então, 20% dos bebês, por alguma alteração de mobilidade, geralmente já da barriga da mamãe, eles acabam apresentando. Em bebês prematuros, chega a 70% dos bebês. Caramba, é muita coisa. E aí vai aumentando proporcionalmente quanto mais a gravidade do bebê e quanto maior a prematuridade. Então, nós estamos na clínica, por exemplo, 3 bebês que nasceram de 26 semanas. Nossa, muito. Então, nasceram os 3 com menos de 1 quilo. Né? Então, assim, são assimetrias muito graves. Né? Diferença de diagonal, por exemplo, de 16, 18, 20 milímetros, 2 centímetros de um lado para o outro. Então, o objetivo, né, é pegar esses bebês antes dos 2, 3 meses, né, de preferência, que a gente geralmente tem um resultado legal no conservador. Nem todos corrigem sozinho no conservador, e aí a gente já, nesses casos mais graves, acaba indo para a órtese craniana, né, que a gente tem oficina lá na clínica também, né,
E muita gente fala, é só estético e tal. Na verdade, você como fisioterapeuta, você vai saber. Se você tem uma torção de base de crânio, você vai ter torções compensatórias abaixo, em alguns dos outros diafragmas. Sim. Então, isso é uma coisa que a gente leva muita informação para médico, conversa com o médico, pediatra, da devolutiva, para mudar essa cultura. Né? Porque quanto antes a gente recebe esse bebê, os resultados eles são muito melhores. Então, a simetria é o que a gente mais atende. O segundo sintoma que a gente mais atende, que geralmente está relacionado à simetria, é o torcicolo congênito, né? Que geralmente ele está relacionado à plagiocefalia, um achatamento mais lateral. Ou um torcicolo bilateral, aquele bebezinho que fica assim, né? Com elevação de ombro. A gente atende bastante também. E aí depois tem os outros sintomas, né? Que aí vem a disquesia, que é a dificuldade do bebezinho de evacuar, ou de conseguir eliminar os gases, enfim. A gente atende bastante também. E a última coisa que a gente mais atende lá é o refluxo. Tá. Aí, óbvio, sempre em parceria com o médico, né? O refluxo a gente indica muito pro gastropediatra. A disquesia também a gente indica muito pro gastropediatra, né? A gente tem os gastropediatras parceiros que acabam indicando. E a parte de desenvolvimento motor, né? Então, se você tem uma restrição de mobilidade de cervical, o bebê ele desenvolve de crânio para baixo. Então, se você tem uma restrição de movimento ali, esse bebê ele não vai se movimentar de forma adequada. E aí, quando ele começa a fazer os movimentos de rolar, de desvirar, de engatinhar, esses movimentos eles começam a acontecer todos assimétricos. Então, o bebê que engatinha assimétrico, ele rola assimétrico, ele senta com a cabecinha torta. Essas já são alterações que a gente começa a ver de pequeno, né, de bebezinho. E quando a gente vai pegar uma criança que não tratou, ou um adulto que não tratou lá na frente, a gente vai se deparar, por exemplo, na braquicefalia, inversões de curvatura de coluna. Então você tem uma retificação da base do crânio, a chance de você ter uma retificação compensatória em alguma outra região da coluna é muito grande. Né? Isso é o que está nos papers, né? Sim. Numa plagiocefalia, escoliose, né? Estrabismo pode acontecer, e principalmente a rotação diatêmica. Então, mordida cruzada, um bebê de braquicefalia, um anterognatismo, um retrognatismo compensatório. Então, não são só questões estéticas, você tem questões mecânicas e funcionais importantíssimas, né? Então, a gente acaba pegando crianças, por exemplo, com dificuldade de aprendizado, porque teve uma plagiocefalia com uma preferência de rotação à esquerda. E aí, por exemplo, essa criança ela é colocada na hora de aprender a escrever, ela é colocada do lado esquerdo da sala de aula. Ela não olha pra direita. Então, assim, é viagem, cara, mas e quando acontece? Então, assim, ela não vai prestar atenção. Você vai tentar botar ela virada pra lá pra olhar, ela não vai ler, cara. Ela não vai prestar atenção, ela vai ser a criança bagunceira, que não para quieta, que tem formiga no rabo, e que a professora fica pé da vida com a criança. Então a gente conversa muito com as professoras da escola das meninas, como o pessoal acaba ficando sabendo o que a gente acaba fazendo, né? Então a gente acaba passando essa informação pra frente. Então é basicamente o que a gente mais atende na parte pediátrica lá. E tem as meninas da fisio também que trabalham toda a parte de desenvolvimento, de bebês atípicos, bebês com trissomia do 21, bebês hipotônicos, com atrasos, né, cognitivos e tal. A gente atende bastante lá também, mas a base principal mesmo são as assimetrias dos torcicolos, é o que a gente acaba mais atendendo. Cara, e é muito louco, aí falando como fiz e falando da minha formação na faculdade, a gente não vê nada. Não tem. É Não bizarro. A gente tem sobre desenvolvimento motor, marca de desenvolvimento, bebê hipotônico, trissomia do 21, tudo mais. Isso a gente atende, tem estágio, tudo mais. Sim. A gente não, na verdade, na minha época, hoje em dia a gente tem professora de pediatria. Sim. Então eu não sei como é que tá hoje em dia, eu precisaria falar com a professora da faculdade. Eu não sei também. Mas hoje em dia a gente tem professora de pediatria, né? Entrou na grade a pediatria no curso da fisioterapia. Antes não tinha. Na Unesp já tinha, em 2010, mas era assim, era pediatria voltada para traumato-ortopedia, que a gente atendia, mas assim, raro. Não tinha paciente, cara. Criança, tirando os doidos igual que se quebrava quando era moleque, não tinha, né? Agora, para torcicolo não tinha, não. E não tem até hoje. Torcicolo, eu tenho certeza que não tem. Não tem. A gente tinha os ambulatórios de neuroinfantil, o
para crianças um pouquinho mais velhas e neuroinfantil, desenvolvimento motor, então pequenininho, bebê recém-nascido, a gente acompanhava a parte e tudo mais. Então essa parte era super legal, mas pô, essa parte de assimetria não tem. É um dos motivos que acabou indo e caindo para a osteopatia. Óbvio, você tem um aprofundamento em pediatria, mas com a formação básica você consegue atender pediatria. Né? E aí é um outro erro também que acaba acontecendo, porque muitas vezes o osteopata ele não tem físio dentro da clínica dele. Então ele, quando começa a melhorar a mobilidade, ele começa a liberar, né, óbvio, indicando para os pais fazerem o físio junto. Eu não atendo com a físio na minha clínica, mas eu tenho a físio que atende, né? E isso acaba atrasando muito do resultado, cara. Então assim, se a físio, num bebê de pediatria, de torcicolo e de assimetria, na minha modesta opinião, o tratamento ele tem que acontecer simultâneo. É osteopatia com a físio. O osteopata ele vai devolver mobilidade pro bebê e o físio vai botar o bebezinho. Eu brinco que vai fazer cross-filho. Entendeu? Cross-filho é muito ele vai fazer o exercício. Cara, é igual ao adulto. Você dá liberdade pro... Né? Então, estimula. Todo grande centro de treinamento hoje em dia, você tem osteopatia trabalhando dentro ali, né? Junto. Isso tanto no Brasil quanto fora. Então, cara, não é um contra o outro. Porque a ostea... Cara, eu sou físico. E trabalho com osteopatia. Então assim, a osteopatia é melhor que a física? Não, cara, são complementares. Um ajuda o outro. E para um alto rendimento para pediatria, um não vive sem o outro. Sim. Não adianta você querer resolver tudo sozinho. Né? Então eu acho que a gente tem, e não é só aqui, tá? Em nenhum lugar do mundo tem grade curricular de pediatria. Não tem. Eu acabei de voltar de um congresso, não tem. E é muito mais fácil você trabalhar e tratar o preventivo, a base, do que depois você já tratar tudo que já está tudo torto lá na frente. Né? A gente trabalha também com colete de escoliose, com afro para crianças neurológicas e tal. Cara, se você tratar na pediatria, lá na frente, se você não tratar, é muito mais fácil botar um capacete no bebezinho, que ele nem vai saber o que está acontecendo, do que você colocar um colete de escoliose num pré-adolescente. Você vai tratar físico e emocional junto. Sim. Sai mais caro. Bem mais. E assim, não caro só financeiro, mas caro trauma, psicologicamente falando, cara. Né? Você pode até botar um colete bonitinho, desenhado e tal, não sei o que. Legal, mas e aí? Ainda é um colete. O bebezinho, cara, ele pede pra botar o capacete, ele começa a engatinhar a andar, ele vai passar debaixo da mesa, ele não baixa. Ele tá de capacete. Né? Então assim, o sofrimento que se vende porque machuca, não sei. Cara, porque assusta, né? Tipo, alguém que não sabe o que é, tipo, por exemplo, aqui no prédio tem. E com certeza lá embaixo um monte de gente que não sabe o que é, olha o bebê com capacete e fala, nossa, que dó, tanto. Com certeza é o pensamento de todo mundo. Sim. Que dó, o que essa criança tem, o que tá sofrendo. E na verdade não, na verdade está ajudando. Está ajudando a criança a se desenvolver da melhor forma possível. Né? Então acho que a informação, cara, o conhecimento ele liberta. É isso. Né? E se a gente remar junto, todo mundo sai ganhando. O paciente, o físio, o médico, a família de paciente, filho de paciente, todo mundo sai ganhando. Então não tem que ficar com disputinha para saber quem tem mais razão. Acho que os casos que você recebe na clínica, o que poderia ser evitado se os pais já tivessem a informação? Tem alguma coisa que seja séria e que a informação... Tem. A gravidade do quadro clínico, na grandíssima maioria das vezes, se esse pai ele chega com semanas de vida do bebê, cara, você consegue encurtar muito o tratamento. Então, um tratamento que precisaria de 20 sessões, que poderia ir para uma hora se o bebê chega a partir dos 4 ou 5 meses, esse bebê vai fazer 5 sessões. 10 como muito, entendeu? E assim, no intervalo entre as sessões muito maior entre uma sessão e outra e tal, com tempo para conseguir. Hoje eu atendi uma bebezinha que chegou para nós com 1 mês e meio. Tava com uma assimetria de moderada para severa. Cara, ela tá na 7ª sessão. Mas aí os pais, eles identificaram porque estava no nível... Rede social. Tá. Porque isso, infelizmente, vai pro médico
E o médico ele vai falar que é só estético. E ele não está errado, que é a diferença de ciência de livro e ciência de artigo, né? Então, para você ter publicação de livro do que já saiu em paper, você vai demorar 10 anos para poder ir para um livro. Então, o médico ele estudou na faculdade, né, que aquilo ali é só estético e não vai dar nada. Não tem nada falando ainda de estudo longitudinal, falando que deu errado e a parte mecânica ali do corpo da criança vai afetar toda. Então ele acaba, os médicos um pouco mais antigos, eles acabam indicando ainda de uma forma muito tardia. Os médicos novos, todos indicam. É doideira. Tá? E às vezes, quando é bebê de UTI, ele já vem brifado da maternidade. Procura um osteopata, procura um físico, esse bebê tem assimetria, tá? Mas qual é o meu sonho, né, como fisioterapeuta e terminando aí, eu já terminei a formação, mas terminando a certificação de osteopatia, cara, o meu sonho é que a avaliação de pediatria, ela fosse aqui no Brasil igual na Europa. O osteopata, ele avalia o bebê na maternidade, igual acontece com o ortopedista, né, tipo, bebê pélvico, obrigatoriamente ele vai passar na avaliação com o ortopedista pediátrico, vai fazer a avaliação recém-nascido e depois de 6 meses para ver a questão de displasia de quadril. Isso é o padrão ouro, para evitar qualquer tipo de disfunção de quadril ali mais para frente. Cara, por que não fazer uma sessão com osteopatia para prevenir? Cara, se o bebê tem uma assimetria, se não tiver nada, de boa. Agora, tem uma assimetriazinha, mesmo que seja pequena, cara, já faz uma sessão. Faz uma consulta, sai com orientação. Às vezes o bebê de dias ali, de semana, ele vai fazer 1, 2 sessões e olha lá, se precisar fazer a segunda, ele vai corrigir. Então assim, óbvio, isso para casos leves, né, no máximo moderados, mas muda muito rápido. A gente teve oportunidade de tratar assim, bate pronto, pessoas da família, da minha esposa, cara, eu atendia a nenezinha com 2 semanas, 15 dias. Tava com CVAI, que é um índice de assimetria de lateral, tava com 7,8. Isso é moderado já para severo, a partir de 8,25 já é severo. Em 2 semanas a gente baixou para 3,5, que é o normal. Caramba. Por quê? Atendi com 10 dias. Então assim, funciona. Entendeu? Né? Óbvio. Aí é uma parceria, né? De tratar o bebê, de orientar os pais estimularem em casa. E, cara, o pai estimulando o tummy time do bebê, que é o bruços, é a física. É isso. Não é, puta, vou vender 50 sessões. Cara, o pai consegue fazer em casa, a mãe consegue fazer em casa. Você não precisa tuchar a sessão no bebê, entendeu? Até porque, cara, quem não tem filho não vai saber, né, o quanto desgastante é para os pais saírem de casa com o bebê recém-nascido, aí estacionamento, trânsito, aí chuva, aí faz a sessão, aí depois ele tem que fazer tudo de novo para voltar. Cara, são 2, 3 horas no dia que, cara, esse bebê ele saiu de casa, ele vai se comportar de uma forma completamente diferente do que ele se comportaria em casa. Além de um bebê recém-nascido, é risco, né, de gripe, disso, daquilo, outro, ele tá saindo de casa, ele vai ter contato, às vezes que o bebê não tomou nem vacina. Então isso tudo é coisa que a gente toma muito cuidado lá na clínica, né? Então assim, tem uma sala separada só para as mamães ficarem para amamentar, não deixa ficar muito lotado. Então são todos os cuidados com criança, cara. Ah, tem vaga? Tem para daqui 3 meses. Cara, 3 meses já deu ruim o tratamento, velho. Então a gente inflou a equipe para não ter espera. Sim. Cara, eu não consigo falar que eu tenho agenda para daqui 2 meses com pediatria. Não dá? Não pode. Não pode? Não pode. Na verdade, não deveria nem nenhuma área. Né? Eu nem marcaria. É isso. Entendeu? Tipo, eu nem marcaria. Tipo assim, daqui 2 meses você volta. Cara, daqui 2 meses já deu ruim. Sim. Né? Então assim, eu nem teria coragem de marcar para daqui 2 meses. Né? Então por isso que eu disponibilizei uma equipe grande para conseguir atender, né? Agenda lotada, mas com uma rotatividade muito grande. Então eu acho que pensar nesses detalhes, acho que é o mínimo. Sim. Para o resultado. Até porque o paciente é o protagonista.
Então ele tem que ser isso. Tem que ser. E esses detalhes fazem toda a diferença, com certeza. Tem que ser. Beleza? É isso. Fechou. Te dar um presentinho aqui do Recovery Resenha. Toma, né? Pra ajudar nos treinos também. Já vou amanhã. Tem um adesivinho aqui também. Massa. Já vou treinar amanhã com o boné já. Boa. Então, como que a galera pode te encontrar nas redes sociais? Como que pode encontrar a clínica? Onde fica a clínica? Cara, a clínica fica na Vila Mariana, ali na Rua Azevedo Macedo, fica pertinho da Estação da Rosa do metrô. Para encontrar a clínica nas redes sociais, @Evolve Saúde, e para me encontrar é Dr. Gustavo Mondoni. Então vai ter bastante conteúdo. Eu tava meio parado estudando para as provas agora, mas eu vou voltar a movimentar as redes sociais agora. Boa, show de bola. Vou deixar todas as redes sociais do Bu aqui, da clínica também, do Recovery Resenha, então segue a gente lá em todas as redes sociais. Recovery Resenha é uma baita entrevista hoje, uma baita conversa entre dois físios de áreas diferentes, mas com experiências no esporte que acho que vocês gostaram bastante. Então deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe com quem você acha que vai gostar e até o próximo episódio. Valeu, galera. Valeu. Muito bom. Top.